Viva! Saudações para você que está aí na tela, você que está nos acompanhar. É mais um podcast, mais uma entrada, hashtag 2 para nós. Antes de mais, agradecer ao nosso colaborador Raza Tio e ao Anga Studio pela disponibilização do espaço. Precisas gravar um podcast? Precisas estar atrás das câmeras? Dê um touch, deixe teu comentário aqui, vamos abrir um espaço, podemos tentar gerir. Estás convidado para vir ficar connosco aqui nessas cadeiras. E para mais um dia de podcast, Mr. Brada Léo, apresente-se para a câmera, dá um toquinho para vermos aí, para depois tentarmos seguir o tema. E de lembrar que subscreva-se neste canal, tanto no Facebook e no YouTube. Não esqueça de deixar o seu gosto, o teu like, o teu comentário. É a nova forma de nós jovens se reinventarmos. O país não está bom. O país não está bom, irmão, não está bom, não está nada nice. Então já vamos começar com a conversa de hoje. O que temos para hoje? Trata Cleiton. Meu Brada Léo, hoje não vamos falar de muita cena, vamos falar de ódio, mas outro tema você é que deixou mais exponencial. De repente deu vontade de falar de ódio. É, Gil, foi ódio e medo, alguma coisa, já não lembro muito bem. Tipo, seria orgulho. Orgulho e medo, yeah. Mas ódio também tem muito mais a ver com essa cena, acredito eu. Orgulho, medo, ódio. Como é que você faria, tipo, essa ligação das três coisas? Orgulho, ódio, medo. É que, muitas das vezes, o orgulho é gerado pelo medo. E onde tem medo, às vezes tem um mero ódio junto. Porque primeiro, para não fazer uma coisa, precisas odiar aquilo ali. Medo, ódio e orgulho. Tipo, tá meio ligado para mim, não sei como é que tu vês. Ou seria, o que nasce primeiro? Nasce o orgulho, ou nasce o medo, ou nasce o ódio? Eu acho que primeiro o orgulho. Depois vem o medo, depois o ódio. Ou vice-versa, mas tudo está ligado. Primeiro é o orgulho. Exato. Porque o orgulho fala do teu eu, né? Exato. Depois vem o medo. Como é que poderemos, tipo, definir o medo, né? O medo no meio disso? Na verdade eu esqueci de fazer a lição de casa. Que era puxar um pouquinho mais dessa história sobre medo. Mas medo para mim, eu acho que é a única coisa que nos incapacita de fazer certas coisas, ou sei lá. Ok. É o medo que nos trava, to keep going. Porque não podemos estar dentro de pessoas a dizer qualquer coisinha, eu sou capaz de fazer aquilo, mas no fundo nós temos medo. Até para iniciar uma certinha coisa, você precisa ter o medo, depois de enfrentar o medo ou ir com o medo. Então, não tem como eu definir exatamente o medo que é o que seria. Eu acho, não sei, tem uma cena que eu já passei, mas também por ler muitos livros, também tive um conceito um pouco diferente. Ok. O Pablo Marçal dizia assim: você não pode evitar que um passarinho cague na tua cabeça. Ok. Tá vendo? Mas você pode evitar que um passarinho crie um ninho na tua cabeça. Yeah. Tá apanhado? Exato. É tipo, é normal você estar a andar e um passarinho cagar por cima de ti. Ok. Mas um passarinho não pode criar um ninho. Um ninho na tua cabeça. Seria meio impossível. Então, o que ele estava a dizer? Ele dizia que a maior parte dos medos que nós temos não são os nossos verdadeiros medos. Nós estamos a viver os medos de outras pessoas. Ok? Explicaste, tenta lá explicar o melhor para tipo, quem está a ver e eu vou explicar. Eu vou dar um exemplo. Ok? Ele dizia assim: tem um medo de, por exemplo, um amigo teu que não era teu medo. Ok. Mas ele veio te contar e aquilo ficou na tua mente e passou automaticamente a ser teu medo. Já perceber? Por exemplo, quando eu ainda vivia na Mozart, tinha uma rua que eu passava normalmente, percebes? Mas desde uma vez que depois sabe, não, houve bandidagem ali, você já passa porque você já ouviu coisas e colocaram que não, essa rua já é perigosa. Sometimes é a mesma coisa que um dia desse eu vi meus primos também a dizerem. Eu não posso pisar zona verde. What's going on about us? Pergunto eu, por quê? Ou porque nós? Ele dizer, meu brother, zona verde é porque é muito perigoso. Mas
para tu olhares para eu que vivo aqui, ou vão colocar muito aquele dilema, vão agradar você, todo mundo, todo gajo da street te conhece. Mas não tem nada a ver. É porque alguém colocou um medo nele. Exato. Por exemplo, agora, se eu saio para a estrada e me acontece alguma coisa, Exato. eu falar para alguém, posso não falar para tipo, a população ao redor, eu falar para uma pessoa, acreditar que aquilo que eu passei vai passar a ser medo automaticamente para aquela pessoa. Exato. E aquela pessoa vai começar a falar para as outras pessoas. O meu medo acaba se expandindo e acaba sendo medo para muita gente. Os demais. Na verdade, só precisamos gerar. O resto, as pessoas vão fazer acontecer. Porque eu sou da opinião que os teus verdadeiros medos de verdade, agora que você cresceu, você não descobriu nenhum medo novo. Todos nós, se temos medo de verdade, um medo de alguma coisa, que é o nosso próprio medo. Esses medos vêm desde tipo a nossa infância, tudo mais. Ainda crianças. E eu acho que esse é um dos maiores erros que nossas cotas acabaram se esquecendo de nos dizer. Tens que ter limite ao ter medo. Porque tem certas coisas que vais precisar fazer com o próprio medo. Com ou sem medo vais fazer. E tens que fazer. É automático. Mas é aquilo que estávamos a falar com o CEO Razadi ontem. Aí a conversamos. Quando eu perguntei, mas o que achas do medo? Quando ele disse o medo é paralisante. Mas o medo tem um lado bom. Percebes? Ele deu uma explicação que agora não me vem à memória, mas ele me fala de um lado bom do medo. Mas agora eu posso tentar trazer um conceito do lado bom do medo. Não existiria coragem sem primeiro existir o medo. Exato. Não tem como você ter coragem de alguma coisa se você não teve medo primeiro. Não, eu acho que é mais prático dizer o seguinte: com ou sem medo. Na verdade, precisamos de ir do medo para ir para lá. Exato. O medo, ele pode ser algo que te faz você fazer tudo com cuidado. Mas também pode ser uma coisa que vai te fazer parar. Sim, porque vai dar aquela limitação. Só que você vai perceber uma coisa. Quando você lê a Bíblia, nada de religião, mas quando você lê a Bíblia, você apanha que tens o Pedro, quando ele viu Jesus andar sobre as águas. Tá apanhando? Ele viu Jesus andar as águas. Ele perguntou, mestre, posso vir ter contigo? Você acha que aí existiu medo ou não existiu? A princípio, tem uma coisa. Geralmente nós gostamos muito de acreditar em fazer o que as outras pessoas fazem. Exato, porque viu Jesus em cima das águas, meu brother, então provavelmente é que poderia ser possível. Mas não que não tenha medo. Mas como a possibilidade já estava ali, o impossível já estava a acontecer, ela acho que acabou arcando com a consequência. Brother, com ou sem medo, tem que ir embora, mano. Há uma cena maneira interessante, tipo, nessa história aí. Ele vê Jesus. Primeiro, eu acho que se o gajo não tivesse medo, ele ia bazar logo. Tipo, ia bazar mesmo. Tá apanhado? Tipo, quando você vê teu pai a vir, você logo mesmo, você não quer saber. Você mas quer teu pai. Tá vendo? Você vai querer para lá abraçar, você vai querer, mas é teu pai. Então era suposto que o gajo tá, mas teu é medo, tipo, aí de brada. E apanha só uma cena. Eu defino o medo aí dentro dessa parábola. Por quê? Porque Pedro era pescador. Pedro sabe lidar com as águas. Percebes? Mas ele perguntou se pode subir. Tá a perceber? Sou pescador, eu sei nadar. Por que eu posso te perguntar, posso vir contigo? Não faz sentido. Então eu aí primeiro senti. Não sei se vou definir que é temor ou é medo. Exatamente. Acredito que seja. É medo, mano. Não há temor. É que temer alguma coisa já. A palavra medo já está inclusa. Exato. Então você tem essa parte que é um pouco mais ampla e é interessante essa história. Porque ele consegue andar, deixa eu perceber. Ele vai e chega uma parte que dizem que ele duvida e ele está preso para afundar. Tá apanhado?
Não Essa sei. dúvida já estava lá. A dúvida nasceu e logo o medo também esteve Entrou, ali. exato, é isso, é mais ou menos isso. É aquilo, é quando você também ainda lê a história do Jó, quando você desce mais para baixo, você vai perceber que Jó, tem uma parte que Jó diz, todo mal que eu temia me sobreveio. Ok? Para você entender que o medo atrai aquilo que você tem medo dele. Se você vive com alguma coisa, você diz, essa coisa, eu tenho medo, você está a atrair aquela coisa. Então, se o Jó disse, todo mal que eu temia me sobreveio, então ele tinha medo de perder aquilo tudo que ele tinha na vida. E ele atraiu aquilo ali e ele perdeu tudo. É certo que ele depois ganhou em dobro. Percebes? Mas ele vivia com medo de perder e ele perdeu. Ok? Mas como é que de uma forma tipo simples e prática, como é que de uma forma simples, como é que você tem se dado com a parte do medo? Primeiro, eu coloquei uma coisa no meu coração. Okay. Ultimamente eu não vivo com medo de nada, percebes? Meu medo. Eu acredito que isso seja teu psicológico. Ou é o que tua boca diz, mas não é o que teu cérebro sente. É o treinamento, é o treino que eu coloquei na minha mente. Okay. Eu treino muito a minha mente. Okay. Para tipo, saber gerir as emoções. Percebes? Eu coloquei na minha cabeça que um dia eu hei de morrer, percebes? Eu sei bem disso aí. Então eu nunca deixo o medo tomar conta mesmo da minha pessoa. Tipo, dizer, mas eu acho que a única forma prática de lidar com a morte, a única forma mais prática de lidar com a morte é aquela cena ali. Tem alguma forma de lidar com a morte? Não, a única forma de lidar com a morte, meu brother, é esquecendo da morte. A única forma prática de lidar com a morte é esquecendo da morte. Metas devem ser cumpridas, mas temos que fugir da morte. Não, você não vai fugir da morte, meu irmão. Não acontece assim. Morte? Não, é o quê? É princípio e fim. Mas tu não podes pensar que assim tem princípio e fim. É do fim. Não, tudo que nasce, morre. Ok? Mas já percebeste que os leões quando vivem, elas não tem muito. Eu acho que a parte do raciocínio, que eu não gosto muito, é a parte onde nós tentamos evitar uma coisa que é automática. É automático, vamos morrer, meu brother, não há como. Exato. Agora, como é que consegue se lidar com a morte? Esquecendo que ela. Porque você não vai fugir. Não sei, Cleiton. Não, essa é a minha olhada. Eu pelo menos lido com a morte desse jeito. E isso é um lado muito fixe. Percebe? Eu lido muito com a morte nesse ponto. Meu brother, eu prefiro esquecer que a morte existe. E vou embora. Porque de verdade, tem um conceito também que eu nunca fui a par. Morreu, foi para o inferno, foi para o céu. Mas ninguém nunca apareceu para vir nos provar. Sobre o Inferno ou o reino dos céus, como tem dito. Ninguém apareceu para vir nos provar, então não que eu não acredite nisso. O que você acha sobre a cidade terrena e a cidade celestial? Meu brother, eu tenho duas coisas que eu acabei aprendendo por causa de ler muito. Ler muito é uma cena que, eu vou dizer uma cena simples, é o que mais prejudica o homem. E sabes, ainda bem que tu tocaste este medo, esse assunto aí, porque esse assunto tem um pouco também a ver com o medo. Com o medo, sobre exato. O assunto inferno e paraíso. Exato. Você vai entender. Há uma coisa que eu digo, a Bíblia não está a ser bem clara, ou os homens de Deus, ou as pessoas que pregam a palavra, não estão a pregar como deve ser. Okay. Percebes? Porque um Deus que é um Deus, ele não pode colocar aquela hipótese de se você me obedecer, você vai para o paraíso. Okay. Se você não me obedecer, você vai para o inferno. É que no final das contas, de tudo, pelo que eu aprendi, mesmo se eu estiver a falhar, para me perdoar, quem vai ver, é que só é perdoado de verdade o que confessa nos últimos minutos. E você que não tem tempo para confessar, como é que fica? Mas ainda não tínhamos deixado de terminar o meu raciocínio. Mas, percebe, muitas pessoas
vais perceber que estão a seguir a Deus pelo medo de irem para o inferno. Na verdade, só mais um ponto. Não é muito mais por causa da morte. As pessoas têm colocado muito prosperidade dentro da palavra de Deus. Explica lá melhor assim. Alright, fine. No final das contas, todos nós só vamos para Deus para ficarmos bem na vida. Nem com Ele, só para variar. Porque se fosse só com Ele, a gente ia fazer o quê? Se fosse medo de ir para o inferno, ou medo de não ir para o paraíso, ou medo de não lhe agradar, isso quer dizer que 75% estariam a pé da letra da Bíblia. Mas para tu veres, até os que estão nos 10% que eles se acham os 10 não gostam. A Bíblia rija, bro. É mais ou menos isso. Eu acho que vai ser difícil enquanto você está numa terra dessa, você querer viver tudo que está escrito na Bíblia. É que percebe uma coisa? É que há muita gente que justifica isso por outra cena. Tipo, eu vou a Deus, sou homem de Deus, mas no final das contas está a fazer outra cena. Onde está a mentira? Okay. Está com o que mostra bem na frente ou atrás das costas? Uma vez eu falei para uma cliente minha que nós precisamos ter inimigos. Ela, não, porque inimigos são que nós mesmos com Deus. Porque de uma forma simples nós somos inimigos de Deus. Porque nós somos traídos de uma forma de hoje estás a confessar uma coisa que não vais fazer, mas amanhã vais fazer. Exato. Gostei do teu ponto. Então nós somos inimigos de Deus. Exato, porque sempre juramos para fazer uma cena e amanhã estás a fazer. Ok. Sem medo, pior para variar. E coisas que talvez eu lhe trazer algo benéfico, você fica com medo, fica ganhado, ganha traumas, Mas sabes que isso acontece porque as pessoas ainda não entenderam, até estamos a fugir um bocado do não, mas a ideia é falar do medo mesmo. Falando do medo e de orgulho. As pessoas ainda não entenderam a verdadeira natureza de Deus. Percebes? Okay. Há um filósofo que ele dizia que eu não vou para nenhuma igreja. Percebes? Right. E não critico quem vai à igreja. Uhum. Mas todas as igrejas ensinam uma outra coisa sobre Deus. Mas para você descobrir quem é Deus, você deve olhar para você mesmo. Você vai encontrar a verdadeira natureza de Deus. Exato. Ao olhares para ti mesmo, você vai entender o que é um Deus. Porque sem métricas e sem regras, ele pelo menos fundou-me a base dele. Exato. É aí que eu achei lógica no argumento dele. A dizer que eu nunca vou passar para a igreja e sentar e rezar, porque eu, quando olho para mim, eu encontro Deus. Exato. Deixa eu perceber. Uhum. E o que acontece hoje em dia com o assunto Deus e os cristãos? O cristão, ele tem uma mania, ou o religioso, ele tem uma mania de olhar o homem de Deus como intermediário para falar os problemas dele para Deus. Seguir a Deus. Ele mesmo não consegue falar diretamente com Deus. E parece que também apareceu uma vez com uma questão simples. Uma questão simples que foi: afinal, bem, nós rezamos para Deus ou para Jesus? Isso aí é uma história, é meio que uma salada. Percebes? Okay. Eu vou dizer porquê. Todos os discípulos que ficavam aqui só falavam das maravilhas que faziam com quem? Com Jesus. Com Jesus, exato. Mas Jesus, tudo o que ele fazia, ele dizia em nome do meu Pai. Ok. Deixa eu perceber. Ok. Só que eu às vezes apanho muitas contradições. Na verdade, quando o assunto é Bíblia, é assunto história bíblica, eu apanho muitas contradições. E é um pouco chocante se eu quiser falar essas contradições, porque vai parecer que é uma pessoa que está contra a religião.
Enquanto nada Enquanto contra. não é nada contra. Exato. Mas é meu lado que está a raciocinar, que está a pensar. Pensamento físico é a minha forma de ver a coisa, percebes? E uma coisa muito simples, provavelmente uma das palavras que eu nunca fui a par é a palavra de Deus não é questionada. Eu também nunca mano, sei lá, vais beber árvore, mas eu nunca fui a par dessa cena. Isso quer dizer, a palavra de Deus não pode ser questionada. Eu nunca fui a par dessa cena. Eu também nunca concordei muito com isso aí. Eu nunca Você fui vai a par. entender. Eu acho que às vezes, quando analiso as coisas, eu digo política, religião, cristianismo, que é tudo a mesma coisa. É uma forma de aprisionar o homem num pensamento. Num pensamento só, exato. Mas a verdadeira natureza de Deus não estamos a ser ensinados. Tudo só nos ensinam, não, Deus. Você sempre vai dizer que não. Deus, para ti intermediário é o pastor, tem que falar com Deus. Mas ok. Uma pergunta aqui. Uma mocinha uma vez perguntei e ela disse que eu não presto, disse que não sou gente, ok? Entre aspas. Eu deixei uma simples questão. Ainda podes conseguir me responder se tiveres como. Deus e Satanás. Você acredita em quê? Porque uma forma simples de responder a questão é nos dois. Entre Deus e Satanás, você acredita em quem? Nos dois. Primeiro, é aquilo que eu estava a dizer. Primeiro, você tem que pegar e entender quem é Deus. O que é Deus. Está a ver? Exato. Não é só você pegar a Bíblia e só você ler aquelas histórias e você dizer que isso é Deus. Isso é que você quer discutir com pessoas. Exato. Está a ver? Deus é um título, bro. Exato. Está a perceber? Exato. Deus é um título. Se você é criador de alguma coisa, você vai ser Deus daquela criação. Ok? Você já perceber? Exatamente. Meu pai é meu Deus. Exato. Ele é meu criador. O meu pai, ele também tem Deus dele, que são os pais dele. Exato. É por isso que a Bíblia diz, orai pai e mãe e teus legítimos superiores. Exato. Você já perceber? A Bíblia vai te questionar como é que você respeita a mim, Deus, que você nunca me viu, mas os teus pais que você vê todos os dias, você não lhes respeita. Você não fala deles do jeito que você fala de mim. Ok. Já perceber? Ok. Então, o homem é Deus e meu pai é meu Deus. Eu também vou ser Deus da família que vou criar. E a coisa vai crescendo assim. Agora você tem que perguntar o nome de Deus que está na Bíblia. Quem é? É esse Deus que os pastores, os pastores devem pregar sobre esse Deus. Não basta só dizer que é omnisciente, omnipresente. Não basta só por aí. Percebes? Okay. Tem que ainda se desenvolver esse assunto, se explicar bem quem é Deus. Afinal, não só tem noção de Deus. Porque Deus, qualquer pessoa pode dar esse nome. Basta você criar uma coisa, você se torna Deus. Está a ver? Você vai encontrar coisa. O Elon Musk é o Deus da Tesla. Ele é o criador. Ele é o criador, exato. Percebes? Então não tem como. Se você tem cães na tua casa, você é Deus para aqueles cães, porque você que decide a hora que vão comer, a hora que vão ter que entrar na casinha, a hora. Você estabelece tudo que o cão deve viver. Então você é Deus para aquela coisa. Okay. Tá vendo? Então nós, fruto de uma criação, nós também temos um Deus. Okay. Tá vendo? Okay. Mas esse Deus deve ser bem esclarecido, devemos falar bem desse Deus. Não basta só se abrir a Bíblia e dizer que Deus é aquele que está escrito na Bíblia. Alright. Você já perceber? Porque você vai estudar, por exemplo, eu estudei um pouco a cultura Rastafari, percebes? Estudei. Eles também têm, nem exatamente uma outra crença, mas eles acreditam que a história foi adulterada. Você já percebeu? Okay. A Bíblia só veio mudar muita história para fazer o africano ser colonizado, o africano sempre ser pobre. Você já percebeu? Porque uma coisa também que eu fico muito admirado é que só no paradoxo vais perceber que a África é o país onde tinha que ser o number one.
Mas o number one se torna o último. É aquela lei que diz que os primeiros sempre ficam para os últimos. Yeah. E sempre vai ser assim, sabes porquê? Porque, primeiro, o africano ele acredita muito em milagre. Exato. Tá vendo? O africano fica muito na igreja a beber muito esse espírito de que milagre existe. Yeah. De dia para noite minha vida pode mudar só por orar. E você vai perceber que quando você lê a Bíblia, o próprio Jesus, todos os milagres que ele fazia, ele precisava de uma matéria no momento. Jesus não fez nenhum milagre sem ter nada na mão. Você vai perceber? Jesus, quando ele esteve tipo na festa e acabou tipo o vinho e tal, tiveram que trazer água para ele converter aquela água em vinho. Quando o povo sentia fome, tinha que ter alguém com pães e peixe para multiplicar aquilo que ele tinha ali. Riqueza. Quando ele andou, apanhou um cego, ele usou o lodo, ele cuspiu na terra, ele fez lodo. Ele não fez, só de repente tipo, tá vendo? De repente Jesus está com fome, como? Então sabe, não fez essa cena Jesus. Jesus sempre precisava de uma cena, num momento. Mas o africano ele não pega essa visão. É tipo, todos os dias vou abrir a Bíblia, rezar e Deus vai fazer cair tudo do céu. Mas quando você tipo pega a oração do Pai Nosso, aquela oração ali são rendições de graças. Não tem uma parte que fala tipo dos teus pedidos, não tem uma parte que fala das tuas ambições, desejos, sonhos. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Exato. Tá vendo? Venha, Senhor, o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai nosso, tá vendo? Mas não tem uma parte que Pai nosso nos prometeu o carro, então faz descer o carro. Pai nosso, não tem essa cena. Tá vendo? Mas com isso, ok, tá certo. Sem querer ofender ninguém, é só um debate, um bate-papo básico. O que me dizes daqueles gajos que creem muito, acreditam maninho? É bom acreditar. Deus é. Eu sempre disse assim, Deus é, Deus não existe. Deus é. Okay. Porque se Deus existir, ele deve ser primeiro matéria. Só existe uma matéria. Alright. Por exemplo, se você tem esses dois mics. Keep going. Tá apanhado? Exato. Eu faço um mic e esse mic. Quando você soma, dá quanto? 2 mics. Quando você tem uma gota de água ao lado e tem uma outra gota de lado, você junta as duas gotas, torna-se uma única gota. Alright. Porque existe. Yeah. Tá vendo? É uma matéria, é uma coisa que você está a ver, é uma coisa que está. É uma cena física. Alright. Nunca vai existir. Você consegue dizer que existe o vento? Ou você só sente o vento? Você sente o vento. Você sente o vento. Mas você diz que existe sol porque você vê o sol. O sol, exato. Tá vendo? Yeah. Deus é. Deus é o Criador da natureza. Deus é o Criador do homem. Agora, mas dizer Deus não existe. Porque se Deus existisse, todos nós, muitas não iriam para a igreja. A ideia seria ir diretamente ao Senhor para ele dizer uma Deus, Precisas do imagem de Six, pai. Graças, porque o Senhor está aqui, o que eu estou aqui. Então Deus, Ele é. Não existe algo que não é matéria. Não tem como. Deus, até quando você vai andar na Bíblia, todos vão dizer, não, nós sentimos Deus. Eu estou a sentir Deus na minha vida. Mas não diz que eu estou a ver. Estou a ver Deus. Tá vendo? Então Deus não existe. Para mim, Deus não existe. Deus, Ele é. Tá vendo? Mas eu só critico uma outra coisa no lado da religião. Há muita história que não vem bem, não porque não sou no rezo e tal, não. Mas há muita coisa que não está bem lá. Meu lado, meu pensamento. Não, isso. Desculpa. Se duas pessoas conseguem debater essa cena por um bom time, é porque até aquela pessoa que está ali, até a mesma pessoa que vai abrir a boca para te dizer isso aí, também está na nossa. Mas até teve que se consolar com não perguntar, deixa eu ver? Exato. Porque tem esse porém, as pessoas gostam muito de tampar o sol pela peneira, tipo, meu brother, eu não faço, mas no final das contas tu paras, sentas, se analisas. Ju, meu pai querer me ver pobre. Meu pai
querer me ver ou não a comer. Yeah, É tipo, isso aí. é uma cena por isso que eu digo. O africano foi colocado muito a religião na mente. Estás a perceber? É por isso que o africano ele desenvolve pouco. Você vai perceber, homens mais ricos do mundo não rezam, não vão para nenhuma igreja, não dão 10%, não dão ofertas, mas eles podem construir orfanatos, podem fazer o que doações lá, doações ali, o que estás a perceber? Exato. Homens ricos não rezam. Para aqueles que entenderam o que é a verdadeira mensagem. Mas então estás a dizer que o maior conselho, poderias olhar para a câmera e dizer diretamente, o maior conselho que tu dás é procurar o verdadeiro sentido das cenas. Não, o conselho que eu até não vou dar nenhum conselho. Para perceber, a igreja é importante. As igrejas têm desempenhado um papel muito importante na sociedade. Mas podia citar duas pelo menos. Não, eu vivi muito da igreja. Eu já vi muitos jovens deixar de beber, se trocar, prostitutas, né? Pessoas a serem curados e tal. Eu vi isso na primeira pessoa. Eu era cameraman na igreja do meu irmão. Então eu trabalhava, eu via aquilo, eu via meu irmão fazer milagre na primeira pessoa. Mas qual é? Ok, tá bom. Nesse teu kind, nessa tua cena, qual é a cena que você pode me dizer? Tipo, ok, Clayton, se é importante, como é fazer para não ir a church ou ir a church e ser rico? Aí o problema, a pobreza não é culpa da igreja. Eu nunca vou culpar a igreja por causa da pobreza que tem existido em África. Mas as mentalidades que nós carregamos, aceitamos qualquer pessoa vir nos meter qualquer coisa, aquilo que eu disse ainda no início. Você não pode deixar um passarinho criar um ninho na tua cabeça. Mas é normal o passarinho cagar na tua cabeça, porque está em cima de ti. Mas agora, para ele criar um ninho, ele tem que ter um tempo e brincar na tua cabeça. Você já percebeu? Exato. Então, a culpa não é das igrejas. A culpa é nossa. Nós é que aceitamos qualquer coisa entrar na nossa mente. Você já percebeu? Porque as igrejas estão a fazer os papéis deles. Você sabe, a igreja para ficar em pé precisa de uma cadeira, precisa de energia ali. Quem deve fazer isso é o próprio povo que vai para ali. Você já percebeu? Mas eu não critico essa cena. Eu critico a pessoa só parar em tipo ouvir que existiu uma virgem e nasceu Maria e a pessoa acreditar e morreu ali mesmo. Você não você não eu sou raciocínio, tipo de tá vendo? Não, estou a falar sério. Você como homem, você pensar, tipo, brother, é possível ser tipo uma mulher que nunca se envolveu sexualmente com ninguém. De repente vir te apresentar um filho. Tua esposa agora sair te dizer que brother está grávida. Você sabe que você não se envolveu com ele. Depois te dizer que é de Espírito Santo. Você mesmo que acredita em Jesus. A ideia é perguntar para ele se ele pode acreditar. Pode acreditar? Agora mesmo tua mulher diz que está grávida. Você não dormiu com ele. Agora. Então, essa visão, essa mentalidade, você tem que saber questionar algumas coisas. Tá vendo? Você tentar achar lógica. A palavra de Deus não pode ser questionada. Em mim isso aí não entra. Eu vivo muito da igreja, eu cresci muito na igreja. Mas agora eu tenho o meu pensamento. Eu acredito em Deus, mas não como as pessoas querem colocar na minha mente. Então você criou a tua ficção. Não é minha ficção, mas eu olho a natureza das coisas. Eu digo, Deus para mim é isso. Tá vendo? Mas não vou me basear tipo só porque está escrito na Bíblia. Bíblia escreveram com quantas pessoas? Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Qualquer pessoa, mesmo você hoje, bro, pode já aparecer amanhã e dizer que não, me inspiraram, Deus falou comigo, me inspirou para eu escrever a Bíblia. Mas quando você escrever, ninguém vai acreditar na cena que você vai escrever. Porque na verdade se diz história porque vem com o tempo. Não existe essa cena, meu brado. Esquece. História, aquela Bíblia escreveram com muitas pessoas, bro. Muitas pessoas que escreveram aquela Bíblia. E cada um interpretava a cena como lhe convinha. Tá vendo? Chuta mais. Apanha lá, tipo, agora nós os dois. Eu tenho uma visão. Eu quero escrever um livro. Posso ter todo o roteiro do livro. Percebes? Mas se eu puxo a ti para vir escrever comigo, o meu roteiro só não vai ficar só o meu.
vai ter que ser o nosso, porque você também vai querer mexer uma e outra coisa. Tipo, não, o que és daqui metemos assim, o que és dali metemos assim, está a perceber, Cleiton? Então, eu não sou da visão, tipo, agora assim que eu tenho meu raciocínio, não sou da visão de sempre vir me dizer que, olha, Maria esteve grávida e nasceu Jesus. Eu dizer, amém, eu acredito. E uma das coisas que é um pouquinho complicada, na verdade, é que não queremos levantar tipo um maninho barulho. É só um ponto. Tem uma parte que nunca me soou bem. Se todos nós temos uma história na infância, temos que ter a infância, a idade média, então a adolescência, depois a parte adulta. Mas o mais velho não tem essas duas partes. Não, são muitas coisas. Não, na verdade, a Bíblia é um livro muito poderoso. Aqui, a Bíblia pode te fazer você crescer muito e pode te fazer você descer muito. Percebes? Crescer muito. Bom, pega cada ponto, só para te pegar melhor. A Bíblia pode te tornar você ficar muito sábio. Okay. Mas também a Bíblia pode te deixar você ser um tolo. Tolo quem é? É aquele que só de ouvir já aceitou e não questiona. Não questiona, exato. Mas deixa eu voltar a defender um ponto. O simples ponto é: a própria Bíblia diz que não é questionada. Por que não é questionada? Isso aí é como. Agora vamos ter barulho de verdade. Sabes por que vais perceber que dizem que o voto é secreto? Tentas imaginar por quê? Se o voto é secreto, então senão de que lá dentro podem fazer manipulações porque não sabem que esse aqui votou quem, esse aqui votou quem. Então é fácil de manipular de lá. Deixa apanhar, Cleiton. Por isso que dizem, o voto é secreto. Para depois lá dentro. Imagina só, agora depois quando termos eleições, essas eleições também vão ter barulho. Essas não vão ter. Mas imagina só, tipo, nas próximas eleições, tipo, todo o pessoal de Venâncio dizer, todas as pessoas que baseiam para as urnas, vestem uma camisa de uma única cor. O voto aí já não é secreto. E logo vai se ver logo quem ganhou de verdade. Deixa perceber? Por isso que não, o teu voto é secreto. Por isso que também depois lá vem a palavra de Deus não é para ser questionada. Então estão te obrigar você a aceitar aquilo. Então você não pode. Bro, a ponto de interrogação vem desde há muito tempo. Não somos nós que criamos aquela cena, verdade? Vem desde há muito tempo. Vem desde há muito tempo a dúvida. Não é nós que criamos a dúvida, não, até pessoas que amavam Jesus, eles já não acreditavam ali mesmo. Mas estavam ali mesmo. Exato. Está a ver? Aquilo que o Senhor sempre disse para mim, tipo de brother, você, esse Jesus, que é Jesus, ele dava de comer às pessoas, ele curava os cegos, ele levantava os paralíticos, quem sentia fome comia, que as prostitutas mudavam, está a ver? O que aconteceu para as pessoas quererem soltar o Barabás? O senhor sempre me perguntou isso aí. Vamos entrar na história agora da Bíblia. Vamos entrar. Soltar o Barabás, mano. A própria população. Uma das mais terríveis da história, mano. Por que a própria população, tá vendo? Que davam de comer, que faziam que venderam o gás que lhes dava de comer e eles curavam. Isso vai trazer um barulho. Deixamos a quem? Tá vendo? Isso vai trazer um barulho. Sempre me perguntou essa cena, tá vendo? Então o próprio povo que comia, que Jesus alimentava, que ele curava, foi o mesmo povo que fez o quê? Que lhe vendeu. Então vamos entrar para a história. Mas Jesus fazia o quê de verdade? Lá no fundo. Vamos deixar aquelas capas limpas que vem, tipo uma história muito bonita. Então por que eles deixaram ele morrer? Depois todo mundo fez de chorar já que não trazer daí que. Tá vendo? Então eu questiono muita coisa a Bíblia. Né? O problema não é discernimento, tipo, você lê e não tem discernimento, não. É que a Bíblia deixa muito a desejar para você acreditar muito no que está escrito ali. Agora é como se você escrevesse histórias para teus filhos, está vendo? Exato. Você bazar, teus filhos vão acreditar em tudo que você escreveu. Sim, porque é uma coisa que não deve ser questionada, papai que escreveu. Pronto. Então, não é nada contra a religião.
Só que eu não aceito, tipo, alguém querer vir me colocar os princípios delas na minha mente. Ok. Eu sempre digo assim, eu vivi muito de igreja, Cleiton. Eu vivi muito de igreja. Viveste muito, Fiquei muito na igreja, percebes? Mas hoje eu tenho um pensamento meu. A minha mente, Alright. a minha mente me permite eu viajar, me permite eu pensar, tá ver? Ok. Eu fazer cálculos, eu dizer, brother, essa matemática Até de aqui. 1 mais 1 Relaxa lá. está errado. Tem uma coisa que não está bom aqui. Yeah. Tá vendo? É que um mais um, na verdade, tem some things not okay. Mas basta dar 11 já. Você não É presta. outro bagulho, tá vendo? Anique. Então, religião é um assunto muito vasto que eu nem já tocar porque eu acredito em Deus, mas não acredito muito no No que dizem. como está escrito as coisas, deixam muito a desejar. Então, o que é que eu faço? Eu, ao invés só de me basear na Bíblia, percebes? Eu olho para mim, eu digo, como é que Deus iria se comportar se fosse eu? Pois é uma questão que parece muito simples. Pronto, bro. Porque para você descobrir quem é Deus, é você entender a própria natureza do homem. Estás a perceber? Então, eu sempre vou colocar na minha mente que o branco escreveu a Bíblia para colonizar o preto. E o branco sempre conseguiu fazer essa cena. No final da história, sem querer dignificar ninguém ou colocar ninguém para baixo. Você vai perceber que no nível mundial, o continente que mais compra Bíblias é o continente africano. Estás a perceber? Africano. É por isso que diz o africano tem tudo para ser o primeiro continente mais rico no mundo. Mas é aquela que eu estava a dizer no princípio. O primeiro parece que virou o último. Mas é o mais pobre. Porque estão a alimentar com coisas que não tem nada a ver. Pouco budget, pouca matéria. Lá te prendem com políticas, lá te prendem com religião, lá te prendem porque usam o nome de Deus, está vendo? Mas uma outra questão que também é meio de ruínas. Ok, tá nice. Se hoje estamos muito mais, já esquecemos do tema, mas ok, vamos lá. Vamos tentar. Mas não esqueça, subscreva-se nesse canal. A ideia não é ferir a ninguém, não é tipo criar coisas. Desavenças? Ponto por uma ponto. conversa entre eu e ele. A ideia era falarmos de outros temas que acabamos entrando um pouco na religião, como é que é isso. Ponto por ponto. Se quiseres, vais nos ligar para participar também. Vais deixar a tua mente cá, defender o que precisas ou quer queres saber. rebater alguma coisa que eu falei, que você não concorda, é lógico que são pensamentos. Afinal, o que torna o homem diferente do outro são os pensamentos. Exato. Eu penso da minha forma, você pensa da tua forma, você acredita naquilo que você viu e eu acredito naquilo que eu vi. Isso não se discute. Por exemplo, se Deus falou contigo, você pode querer me convencer ou acreditar, mas se ele não falou comigo, eu não vou acreditar. Então não tem como, mas discute isso aí. Tá vendo? E hoje agora, um idiota, tem alguém que está a dizer que esse puto já vazou para o inferno, mas é uma pessoa que está a dizer que acredita em Deus. Está a dizer que já está perdido. Agora mesmo, está a ver? Não, esse puto já está perdido, mas não. Tá vendo? Se eu estou perdido, tá... É que vocês gostam de julgar. Eu falo assim, agora mesmo tem pessoas que estão dizendo, não, isso podia estar perdido. Já vazou, esse já vazou. Não tem nada a ver. Esse pensamento que eu estou a ter, é Deus que me deu. Tá vendo? Então, quando você estuda, quando você tipo ler a Bíblia, você vai descobrir que Paulo matava homens de Deus, o que. Mas de repente ficou cego por um time. Deus falou com ele começou a ser homem de Deus. Porque ele também tinha uma visão dele sobre a pessoa de Deus. Tá vendo? Então, eu sei que eu estou errado, tudo que eu estou a falar não faz sentido, não faz que é minha visão. Se Deus não se agradar com a minha cena, ele vai me converter para o lado dele. Mas você precisa, tipo, bases para eu crer nessa cena. Eu sempre estou disposto. Se tiver alguém que quer bater um papo, vocês estão aqui sentados, podemos bater um papo na boa, não é discutir, é batermos papo. Porque você vai religião. Mas eu sou muito mais. Eu olho muito mais para o lado da minha razão. Eu olho muito mais. Se você não vai conseguir. É uma coisa, defesa. Eu olho muito mais da minha própria razão. Eu desaguardo do gajo. Deixo um pouquinho o gajo, mas tens que vir com muita teoria para me convencer. Então é um assunto coisa, é um assunto muito amplo, mas vamos tratar esse assunto. Vamos ter barulho, mas você que acredita em Deus, não deixe de acreditar.
acreditar em Deus. Deus é. Você vai para a igreja, nada contra a igreja, vai para a igreja, reza. Mas lembre sempre, na igreja não é para você pedir bens a Deus. Se você quer algum bem, você deve trabalhar. Não há nada que vem sem trabalho. Até o próprio Messias, tudo que ele fazia, ele precisava de uma matéria para ele fazer em milagre. Não existe um milagre que de repente ele só fez, de repente, não, já aconteceu, não. Então, se você quer alguma coisa na vida, se você quer conquistar algo, é importante você trabalhar. Trabalha e trabalha mais. Não deixe de trabalhar porque você vai conseguir. Um outro ponto não é somente trabalho, tens que saber investir. Porque trabalhar, meu brother, vamos rir de hoje. Então, eu não gosto muito de tocar esses pontos de prosperidade. Eu também não estou dizendo eu só estou dizendo investir, tocar nesse assunto é uma cena original. É o que sempre aprendemos. Mas podemos ficar aqui por aqui, né? O restante do papo podemos desenvolver, tipo, no episódio 3. Vamos tentar ver mais alguém para vir tentar desenvolver conosco o episódio 3. É para acabar me se perder, não será para nós. Mas sabes, desculpa. Ok. Você sabe que o coração que não aceita aprendizado é ignorante. Chama isso tolice. A pessoa que não aceita aprender e ele se acha que ele sabe mais que o outro. Essa pessoa não vai muito longe. Eu vou te dizer porquê. Coração bom é aquele que aceita aprender. Okay. Coração bom é aquele que ouve e filtra o que dá para levar e o que não dá para levar. Exato. Tudo que eu falei aqui não quero mudar a religião de ninguém. Ok. Nem o sentido, nem o espírito de ninguém. Não quero fazer alguém descredibilizar da sua crença. Alright. Tá vendo? Falei muita coisa, outras coisas, a gente nem lembra de ver no vídeo. Mas outra coisa, vai. Se você acredita em Deus, continua. Eu também acredito. Exato. Tá vendo? Mas eu tenho uma visão mais diferente. Não, eu preciso. Eu desde que eu sentei comigo mesmo, tentei me achar, eu disse: não faz sentido, não faz razão. Justificações não são suficientes. Não são suficientes. Para mim, justificações não são suficientes. A própria palavra não é suficiente. Porque se não fosse isso, eu ainda acredito muito que muitos só vão para a igreja por causa de prosperidade. Porque muitos até podem justificar que elas são muito de lei de Deus. Esquece. Porque você faz uma coisa agora, amanhã você faz outra cena. Jura não fazer uma coisa agora. Depois vão aparecer com aquele papo de porque Deus é santo. Nós estamos a dizer que não é. Mas você é o maior traidor dele. Porque mesmo perdoando até milhões de vezes ao dia, esquece lá, você é um pegador. Bro, eu não gosto de tampar só campineira, meu irmão. Alright. Essa cena de dizer o que, epá, eu acreditar nas histórias da Bíblia, meu brado, vai ser muito complicado. Não vai nem entrar muito nessas histórias, deixa a língua a desejar, bro. Você mesmo agora, você pegar, há um vídeo que eu estava a assistir, um gajo estava dizendo assim, se você pegar nas medidas que estão a ser ditas na Bíblia, sobre a arca que Noé fez, não era suficiente para caber todos os animais. Mas a Bíblia diz que entraram todos os animais e casais, meu brado. Casais. Estás a perceber? Mas quando você estuda, você começa a mexer Bater matemática. A arca não pode, mesmo ser para aquilo que escreveram, não tinha como. Não, mas estás a ver bem cada animal, cada espécie de cada animal. Eu acho que isso vai precisar de uma cena que é equivalente a tudo Maputo, meu brother. Imagina só comigo, bro. Vamos ver. Eu, como já depois acabamos entrando na região, deixamos o nosso tema, né? Ok. Pedimos desculpa aí, mas você vai entender uma coisa. Você lê Gênesis 11, se não estou a falhar. Gênesis 6 ou Gênesis 11, se não me engano. Ok. Quando se fala da Torre de Babel, Deus fez o homem
Estás a perceber? Deus, eu apanho muitas contradições. Eu peço, você que vai me ajudar com uma outra visão, pode deixar nos comentários e pode tentar uma forma de entrar em contato conosco para nos ajudarmos a nos decifrar essa coisa. Cleiton, já ouviste a história da Torre de Babel? Já. Deus fez o homem. Deus é omnipresente e omnisciente. Acho que a câmera já não está gravada. Não sei. Percebes? Então, Deus, ele é omnipresente, omnisciente, sabe de todas as coisas. Tem coisas que ainda não aconteceram. Estás a perceber, Cleiton? Apanho uma brada. Se Deus sabe de todas as coisas, tem coisas que não aconteceram. Deus conhece o homem. Estás a perceber? Exato. Quando o rei Neirode, ele disse, o rei Neirode era um dos descendentes de Noé. Ele ouviu aquela história daquele todo dilúvio, que ele disse, não, sabe, não. Vamos ver que é uma coisa que mesmo a ter um próximo dilúvio, nós vamos bazar nós todos, mano, porque morreu-se no dilúvio. Está a ver? Ok. Então, levantou-se uma torre. Todo o sol é de um mar. Por quê? Por que aquela torre foi erguida? Porque o povo só falava a mesma linguagem. Já perceberam? É aí que vem aquela história, tipo, onde que começam a nascer muitas línguas. Mas já vai perceber que aquele povo já tinha levantado uma cena de 800 km, já estavam quase a atingir o céu. Está a ver? Ok. Depois a Bíblia diz que Deus mandou línguas diferentes, todos se confundiram para não falarem a mesma linguagem. Um falava, o outro já não entendia. Aquele falava, o outro não entendia. Já perceberam essa cena? Para não se terminar a construção da torre chegar aos céus. É uma cena que está na Bíblia, não é uma cena que está a inventar. Ok. Mas quem deu o pensamento ao homem foi o próprio Deus. Meu próprio Deus. Deus é omnisciente, ele sabe de todos. Ele não sabia que o homem um dia ia querer chegar no céu. Então por isso eu digo, eu não basta só me contarem coisas da Bíblia e dizer que é tudo. Não é tudo para mim. Eu questiono coisas, bro. Alright. Depois Deus desceu, começou a confundir as pessoas ali, só para você entender o poder de quanto um grupo fala a mesma linguagem, como longe podem chegar. Ok. Você já percebeu? Aquele povo só falava a mesma linguagem. Não tinha um que falava aquilo, falava a mesma cena. Não será pegar a mão na massa, será pegar a mão na massa e estamos a chegar. Acordamos de manhã, aí de boca. Pronto! Chegamos lá, Deus mandou línguas diferentes. Aquela cena parou assim mesmo. Mas ok. Não avançou Uma mais. outra questão de novo que vamos voltar a levantar de novo. Será que ele quer nos ver a sofrer? Deus não quer ver ninguém a sofrer, bro. É que o problema é o discernimento que nos colocaram na cabeça sobre a pessoa de Deus. É aquilo que eu digo. Um Deus de verdade, Deus. Não é aquilo que escreveu na Bíblia. Mas um Deus da criação. Ele não pode dizer quem me ama vai para o paraíso, quem não me ama vai para o inferno. Something is not okay. Something is not okay. Yeah. Não está a cair esse papo. É que não, sem querer levantar discussões também, é a parte do negativo e positivo andarem together. Então, no final das contas, se você acha que o negativo está como positivo, together, então você está em ambas partes. Não está num, está em ambas partes. Porque é um conceito muito simples. Acorda de manhã, né? Tens um plano, mas nem deriva. Tu segues o plano. No final do dia o plano não acontece. Você vai culpar a parte negativa da história. Assim, não quero citar nomes. Acordou de manhã de novo. Das graças a outro lugar. Então, did you believe it or not? Acreditas ou não? Porque uma das coisas que eu já me cortou muito de gravar maneira de ir para church é você chegar lá, ouvir o nego a dizer a culpa é do Satanás. Meu brother, acreditas que coisas más acontecem todo santo dia? Sim. Acreditas em Satanás? Sim. Acreditas que coisas boas acontecem todos os dias?
acreditas em Deus? Sim. Então, não faz sentido. Agora, tá vendo quando está a tocar esse ponto? Estou a lembrar de umas duas histórias. É Mark Jackson, é o Jackson Mark, tem um pastor que eu gosto muito de lhe assistir. Eu gosto muito de ouvir pregações, porque eu aprendo muito com pregações. Exato. E eu sou crítico também por ouvir pregações. Exatamente, isso é mesmo. Você já percebeu? Eu às vezes estou a ouvir podcasts de pastores. Whatever, eu gosto de ouvir. Não só para tirar crítica, mas eu gosto de aprender. Ok. E eles diziam assim, existiu um pai que levou o filho para uma viagem e o pai era piloto. O filho estava como um passageiro no mesmo avião e o avião estava a passar por turbulências fortes. Alright. Então a aeromoça falou, não, vamos colocar tipo cintos de segurança, tá apanhar. E a aeromoça passa pelo meio e vê aquela criança e diz, ei menino, não, vai sentar, colocou o cinto, que. Ela passa, vai para trás, continua a falar. Quando ela volta a encontrar aquele mesmo lugar. A dizer, menino, vai lá que aquele puto só desesperado, o piloto é meu pai. Estás a perceber? Alright. Não importa qualquer coisa, quem está no piloto é meu pai. Estás a ver? E quando você agora estava assistindo a questão tipo de Pablo Marçal, ele ia falar tipo de matar Simba, o que. Foi a mesma coisa. O macaco veio e falou para Simba. Meu brother, esses teus brothers, esses Pumba e Timão, você estava a ensinar a Hakuna Matata. Então está a tirar do teu propósito. Você ia perceber? Simba, ele basou para o rio. Foi sem enxergar, mano. Ele tipo, olhando para a água, ele viu o pai dele. Você vai perceber? Quando eu digo teu pai é teu Deus. É aquilo que aconteceu. Sempre em vez de olhar, se ver, ele viu o pai dele, ele viu Deus. E aí, logo que ele viu Deus, ele voltou de novo para o propósito do gajo. Você já vê, meu brado? Então, não é desculpas, meu brado. Aqui não há desculpas. Aqui não há métricas. Não há métricas, meu brado. Sem enganos, sem nada, mano. Interessante. Ei, meu brother, que tal? Terminamos por aqui ou ainda podemos pegar? Eu, got it. Mas eu acho que já fugimos da meta, sabe? Também já cansou muita gente. A história continua e também, como vamos começar esse papo aqui, tem um brother meu que estava a bater papo lá, um big up para o Guilherme e a mana Laina. Saúde, Guilherme. E eu, what's up? Se tiveres contra, gramaning tipo, você mais que gramaning dirir. Mas se tiver quiser nos ajudar, um dia desses podemos nos convidar, vamos sentar aqui para um bate-papo positivo básico num domingo desses. Hoje estamos a gravar isso um domingo. Eu acho que provavelmente vamos lançar amanhã, depois da manhã o programa. Então sempre no mesmo horário, 20 horas. E não esquece de nos seguir. Das próximas vezes vamos fazer o quê? No próximo podcast, na próxima live, vamos deixar o link do YouTube e os contactos para quem quiser participar do nosso podcast. Vai falar um pouquinho vai falar um pouquinho do próprio trabalho, falar um pouquinho da própria vida, dividir um pouquinho conosco e nos fazer aprender ou dar um pouquinho de aprendizado para cada um de nós, a cada dia que passa. Porque cada um divide a sua própria matéria, cada um vive a sua própria história. Então, aproveite-nos e venha sentar. Vamos dar esses pequenos passos para também lançar o teu programa, lançar os teus propósitos. E peace. Até um outro broadcast. É importante aprender, meu brother. Você sabe que com orgulho não se vai para nenhum canto. Exato, e o tema ainda continua, orgulho, né? Eu acho que para as pessoas... Você vai para nenhum canto, meu brother. Orgulho pode te fazer você morrer. Sabe, conhece a história do Titanic, né? Tá vendo. Conhece a história do Titanic? Tá vendo. Titanic, naquela altura, foi o navio mais big que foi erguido na história. E sabes quando levantaram o Titanic, qual era o propósito? Ser o primeiro navio a não afundar, a não naufragar. A naufragar, exato. Era para ser o primeiro navio na história do mundo que as águas não engoliam. Mesmo como, aquele navio não tinha que ser engolido.
E aquele navio não subia pessoas estáveis financeiramente, subiam pessoas com dinheiro. Nenhum pobre subiu aquela cena se não fosse funcionário. Exato. Você perceber? Aqueles próprios funcionários foram gajos de guita. Mesmo o próprio funcionário tinha que ser funcionário mesmo de verdade. Kind, Está a perceber? Mas aquele navio ali, quando foi levantado, disseram que esse vai ser um navio que as águas não vão aguentar engolir. Está a perceber essa cena? O orgulho. Eu estou a imaginar eu a ser Titanic. Eu a dizer, brother, eu vou fazer o que eu quero no rio, nas águas, o que eu quero. As águas nunca vão me engolir. Deixa passar. Titanic morreu com o próprio orgulho dele. Hey, tio. Já perceberam? Ei, cara, meu. Titanic morreu com o seu próprio orgulho. Logo, primeira viagem, pá. O corocha, pá. Raçou do meio, o gajo está. Até hoje, meu brado. Não estão a conseguir encontrar tipo, a metade do Titanic até hoje. Estão a procurar. Ora, acham que está ali, ora acham que estão ali, que. Um e outro que vai, porque tinha muito dinheiro lá, tinham joias, tinham coisas caras. Porque era algo luxuoso aquele negócio. Então tem pessoas que ficaram ricas só porque entraram um pouco, apanharam aquilo. Porque eram mesmo de pessoas alta classe. Mas o que matou o Titanic foi o próprio orgulho dele. Ele foi levantado para não afundar e morreu assim mesmo. Afundando, bro. Então o orgulho pode te quilar. É aquilo que eu sempre digo. Você não pode deixar o orgulho de tomar até o nível de você dizer que, olha, as pessoas podem ir embora da minha vida, não tem nenhum problema. É mentira. Nem toda pessoa deve sair da tua vida. Não é toda pessoa que deve passar da tua vida. Exato. Você está a ser idiota, você está a ser maluco, está a deixar o orgulho de tomar. Nem todo mundo deve passar. Mas eu acho que é por isso que eu disse, é por isso que eu estava a dizer quando estávamos a começar que o medo e o orgulho, sabes que nós temos medo de perder? Ainda pode parecer a dizer alguém, a me dizer, Cleiton, não, estás a mentir, meu brada, eu não tenho problemas, eu não tenho medo, mas mano, temos medo de perder. Temos medo de perder. Uma cena que hoje me fez ficar encabulado é porque Pablo Marçal disse uma cena mais terrível. Tens que aprender a fazer as péssimas escolhas, a parte que te perda, para quando tu perderes, teu lado péssimo da história te levantar. Porque você já estaria acostumado a escolher coisas erradas, que seria perder. Tens que aprender a se dar com perdas, porque o orgulho anda com a parte de não perder. Se tu não aprendes a perder, teu orgulho sempre vai dar de cima de ti. E nós temos medo de perder. Sabes qual é a cena? Uma das cenas que eu mais aprendi com o Pablo Marçal? Pai. Na vida, ou você ganha, ou você aprende, mas não existe perder. Exato. Ele diz que eu já fiz muitos investimentos de milhões que não me deram retorno, mas ganhei muito porque aprendi muito. Isso aí é a mesma coisa que tu abrir uma cena. É uma visão que eu sempre tive. Tiveste 500 milhões da primeira vez, és capaz de voltar a 500 milhões de novo. Mas vamos parar outro dia. Você que está aí a nos assistir, você que nos vê. Obrigado para você que conseguiu chegar até aqui. Agradecemos pela companhia, muito obrigado por estar até aqui conosco. Sem esquecer, siga a página da Wanga Studio, nosso patrocinador oficial. Olha, obrigado. Deixa lá o teu comentário, diga que investe em nosso nome para continuar a nos apoiar. A ideia não é ofender ninguém com a nossa conversa, só também deixar alguns pontos, a minha forma de pensar, a forma dele de pensar, e você também, ninguém vai te criticar, porque também você tem a sua forma de pensar. E também daqui a nada, acho que no quarto episódio vamos começar a abrir espaço para entrar em pessoas, né? Exato. Mas deixa um like, compartilha, deixa teu nome. Na verdade faz o quê? Deixa teu nome. Ao deixar teu nome, automaticamente crias uma brecha de quem sabe damos um choice para vir para cá conosco aqui bater um papito básico. Então é isso. Então muito obrigado por chegar até aqui. Subscreva-se nos canais, siga a Wanga Studio, nosso patrocinador. Um beijo para a Wanga Studio aí. E dizer que, olha, você que quer fotos profissionais, não perca, a Wanga Studio é muito profissional. Vai lá no
no Facebook e no Instagram deles. Vai no direct. Vais gostar, eles estão mesmo profissionais e agradecemos a eles também pelo patrocínio. Estamos aqui graças a ele, então muito obrigado ao nosso estúdio. Siga-nos, nos deixe crescer. Olha, não temos mais nada para falar, porque se não falar aqui vamos falar muita coisa, não vamos parar. Então, perdão a quem se sentiu ofendido com aquilo que nós falamos aqui. Aceitamos aprender. Você também, quando você pensa que tem algo a nos ensinar, pode compartilhar. Manda um big up para nós aí, deixa teu nome, vamos entrar em contato, ou para mandar um direct ou alguma coisa. É nóis. Peace.